A paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos, nos lembrando o tema do trimestre, mordomia cristã, gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Hoje a lição de número 6, esta lição será ministrada nas nossas salas de aula no dia 11 de maio de 2025 e traz por tema edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Amém? No texto áureo, nós temos no livro de Ageu, capítulo 1, o versículo de número 8, que está escrito desta maneira: Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Na verdade aplicada, movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro da Igreja de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Os objetivos da lição: o primeiro é reconhecer a necessidade de se engajar no cuidado do templo. Também de número 2, o objetivo: ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. E o terceiro objetivo: saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. No motivo de oração, ore para que não sejamos descuidados com a casa do Senhor. Tá bem? O resumo da nossa lição, vamos dizer assim, o esqueleto da nossa lição é, primeiro, a introdução, o primeiro ponto, Ageu, o profeta do despertamento, o número 2, a bênção da obediência, e o tópico de número 3, cuidado com o templo, e a conclusão, que é o que nós temos. Antes de entrarmos na introdução da lição propriamente dita, né, você pode ter estranhado eu chamar de esqueleto. Então, nós chamamos de esqueleto do sermão as divisões que nós colocamos no sermão. Quer dizer, texto, título, tema, o texto, as suas divisões. Nós usamos geralmente divisão de três, né, um sermão de 3 tópicos, né, de 3 separações, 3 divisões. E a conclusão, isso nós chamamos de esqueleto, é aquilo que vai nortear a nossa prédica, a nossa mensagem. E, obviamente, a carne é a mensagem em si, aquilo que nós vamos falar a respeito do que o Senhor Deus colocar no nosso coração. Tá bom? Então, não estranhe determinadas palavras, determinadas coisas que nós falamos. Talvez a igreja hoje não tenha esse costume de ouvir certos temas, certas classificações, tá bom? Então, dentro da homilética, que é a arte de preparar e de pregar um sermão, está também aí à sua disposição, quer dizer, nós criarmos o seu esqueleto, tá bem? Mas vamos, como sempre fazemos, destacamos termos interessantes dentro da lição, aquilo que consideramos interessante, e que nós podemos ajudar, né, acrescentar ao estudo do aluno, do superintendente, do professor, do pastor da igreja, quem estiver interessado em aprender a respeito das Sagradas Escrituras. E nós já começamos falando do tema, edificando a casa de Deus unidos pelo cuidado. Então, é um trabalho que não é feito por uma pessoa só, seja ele ministro, seja ele o responsável, ou seja ele um membro, né, uma pessoa só. Isso deve ser um trabalho feito em conjunto, deve haver uma unidade, tanto de propósitos, quanto de pensamentos, quanto propósitos, para aquilo que nós queremos apresentar a Deus, tá bom? E eu gostaria de destacar uma coisa que nós vamos falar bastante na lição, que é a questão de entender corretamente a mensagem. Veja, eu coloquei aqui que o fato de você ser generoso em qualquer sentido que você se aplique a fazer, a ajudar, a contribuir, a trabalhar na obra do Senhor, nada disso fará que a impureza e a desobediência ela seja alterada, tá? Como nós vamos ver aqui no terceiro e último tópico do terceiro ponto da lição. Veja, então muitas vezes nós fazemos determinadas coisas para alcançarmos um fim que não faz parte do ensino, não faz parte do estudo, não faz parte do ensino da parte de Deus para as nossas vidas. Então, veja, a primeira coisa que eu preciso aprender é que nada do que eu faça
independente do tamanho, do volume, da quantidade que eu aplicar, se não estiver ligado à primeira parte que nós vemos aqui, e nós já vamos entrar nela, se não estiver ligado a algumas coisas que nós vamos falar, ele de nada tem validade. Pode ter uma validade financeira, você pode até adquirir materiais, você pode até adquirir momentos, mas você nunca conseguiria alcançar o verdadeiro objetivo, que é glorificar a Deus. E tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, seja na sua casa, seja no templo, como está na lição, seja para os nossos irmãos, seja para qualquer coisa que nós entendamos em fazer para Deus, se ele não estiver ligado com a ideia de adoração de Deus, daquilo que nós devemos fazer para Deus, ele de nada pode ter validade financeira, mas espiritual não vai conseguir atingir um nível de qual nós necessitamos. Por isso nós começamos dizendo, no texto áureo que nós trazemos aqui, ou que o escritor nos traz, né, o professor, o pastor, sempre, né, vamos nos lembrar aqui, o pastor Amarildo Martins da Silva, que é o comentarista, nós precisamos também entender o seu ponto de vista, nós precisamos entender o que é que ele quer nos ensinar. Tá bem? E ele coloca já, usando um texto interessante de Ageu 1:8, onde o profeta ele convoca o povo a fazer determinadas coisas. Nós temos aqui 3 verbos interessantes: subir o monte, subir, trazer madeira, trazer, e edificar, edificar a casa, quer dizer, edificar. Então, são 3 momentos interessantes que nós precisamos aprender que, veja, existem coisas que nós precisamos fazer e ter em mente que haverá uma subida. Subir quer dizer, quando nós falamos de subida, podemos pensar uma subida íngreme, quer dizer, exigirá de nós esforço. Trazer madeira também não é uma coisa muito fácil, a não ser que você tenha aí alguns elementos da física que contribuem, né, para você poder levantar, para você poder arrastar, para você poder conduzir. Então, nós temos aí polias, nós temos tanto o sistema de rolamentos que podem facilitar o trabalho. Mas aqui nós estamos no monte, então é difícil você aplicar determinados pontos da física para facilitar o trabalho. E depois de tudo isso, nós ainda temos que edificar. E edificar também não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila, apesar de que há uma grande distância. Lembra quando eu falei da questão da reconstrução ser muito mais difícil de uma construção, mas a construção também exige o seu esforço, exige a sua maneira. Não é porque nós temos todos os materiais, o terreno limpo, materiais novos, ferramentas novas, que não vai exigir de nós um esforço também da nossa parte. Partindo desta ideia de esforço, nós temos aqui, na verdade prática, que este comprometimento deve existir em nós, um comprometimento. Nós estamos falando constantemente a respeito de nos comprometermos, de nos envolvermos, tá? Independente se somos solicitados ou não por homens. Este comprometimento, ele deve partir na vida do cristão a partir de que momento? Movido pela palavra. Veja, que a partir do momento em que eu estou prestando atenção àquilo que Deus está falando, tudo que Deus está falando, ele tem que surtir, a palavra de Deus tem que surtir um efeito na minha vida, seja um efeito benéfico ou não. Ou a pessoa, ela vai se comprometer ou ela vai se irritar e vai acabar de ir embora, tá bem? Então, por que nós vemos tão poucos cristãos comprometidos com a questão da edificação, do trabalho, do se entregar, do fazer para Deus? Porque o primeiro movimento que deve acontecer, primeiro ele diz pela palavra. Quer dizer, quando nós ouvimos a palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós relemos a palavra, quando a palavra fala conosco, seja pela pregação, seja por uma profecia, seja por uma... Quer dizer, essa palavra ela vai surtir um efeito na minha e na sua vida. Seria bom se na maioria dos cristãos ela exercesse... Quando eu digo cristãos, eu estou falando do púlpito à porta, tá bem? Do púlpito à porta. O efeito comprometimento seria melhor, tá bem? Mas nós temos uma outra forma. Além da palavra, nós temos a ação do Espírito Santo. Quer dizer que esse comprometimento, ele naturalmente, ele não vai vir através do desejo do homem, porque não é do nosso desejo, não é do nosso coração, não é inerente ao homem estarmos comprometidos
principalmente com as coisas de Deus, como nós vamos ver aqui, tá bem? Deixa eu encontrar aqui na nossa lição, né? Está ligado à conformidade, à vontade de Deus. Então, este comprometimento, quando nós falamos de comprometimento, nós precisamos saber e nos lembrar que o comprometimento ele só pode vir através da palavra, tá bem? E a ação. Veja, o comprometimento com evangelismo, com missões. Como ouvirão se não como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não tem quem pregue? Veja que precisa de uma ação, tanto da palavra quanto do Espírito Santo, tá bem? Porque é o Espírito Santo quem movimenta o homem. A partir do momento em que nós temos, né, eu falei que nós não temos comprometimento, mas a maioria dos nossos comprometimentos são comprometimentos pessoais, tá? São pessoais, quer dizer, quando nós buscamos as nossas próprias vontades, quando nós procuramos as nossas próprias vontades, mas a partir do momento em que eu permito que a palavra e o Espírito Santo ele mova, ele haja, ele aconteça, ele opere, ele interfira na minha vida, o meu comprometimento ele será mais tranquilo, meu comprometimento será mais tranquilo. E quando eu falo de comprometimento, é estar envolvido, corpo e alma e espírito. Tá? Você está completamente envolvido, está completamente comprometido com a obra de Deus. O segundo ponto que nós temos está nos objetivos da lição. E eu separei o objetivo de número 2, que diz assim, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. Tá? Nós vamos entrar na questão também das prioridades, mas no decorrer da lição, se não me engano, está lá, né? A importância de comprometimentos e prioridades, tá bem? Nós precisamos, tá vendo? O que ela pode agir, o que ela pode fazer na nossa vida. Então, vamos lá. Priorizar as coisas de Deus. Quando eu falo de priorizar as coisas de Deus, vamos nos lembrar de algumas aulas passadas, quando nós falamos do movimento pietista. Tá? Eram cristãos, pietismo, eram cristãos voltados único e exclusivamente à santidade e ao estar envolvidos com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a oração, com a palavra de Deus, com a evangelização. Tá? Eu já falei sobre a santificação, mas eu vou repetir a santificação. Então, o movimento pietista, que também dá início ao movimento pentecostal, é um movimento que nos ensina a priorizar, quer dizer, a saber distribuir os primeiros lugares da nossa vida para aquilo que realmente tem importância, que realmente tem relevância. Como eu disse aqui, muitas vezes tem pessoas que eles têm até uma certa prioridade, eles sabem a questão de prioridade, só não é prioridade aquilo que o Senhor precisa que nós tenhamos aqui, né? Aquilo que nós precisamos que o Senhor, o que o Senhor também conta conosco na sua obra. Então nós precisamos sempre prestar atenção a isto. A este priorizar, é colocar nos primeiros lugares aquilo que pertence, ou que faz parte da vontade de Deus, tá bem? E a partir desse momento eu não deixo de ser, um ser humano, tá? Para ser um robô na presença de Deus, tá bem? Não, de maneira alguma. Eu terei as minhas vontades, eu terei as minhas prioridades, mas todas elas estarão no ponto de número 2, como nós veremos um pouco mais adiante, tá bem? E nós precisamos lembrar disso aqui, e dos movimentos que nós aprendemos algumas aulas passadas, tá? Por quê? Porque senão nós vamos ficar só lendo, falando, gastando com revistas, mas nunca adquirindo conhecimento, tá? A nossa área cognitiva, ela precisa ser mudada, ela precisa ser alterada, ela precisa ser afetada por aquilo que nós aprendemos. Para aquilo que nós aprendemos. Por quê? Porque a partir do momento em que nós temos essas mudanças, o decorrer da nossa vida ele será totalmente pautado por aquilo que nós aprendemos. Por aquilo que nós aprendemos. Veja que Paulo, vamos citar novamente, Paulo chamando a atenção a Timóteo, dizendo, olha, fica no que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, tá? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Veja que Paulo vai chamando a atenção desse discípulo, deste aluno, deste jovem pastor, para quê?
para que ele priorize para que as coisas de Deus. Ele coloque em primeiro lugar, apesar de todos de todos os reveses, de todas as adversidades que este pastor encontrou em sua vida. Continuando, veja, na oração nós temos aqui, não sejamos descuidados. Por que nós precisamos priorizar? Porque a partir do momento em que nós colocamos prioridades, relevâncias, nós planejamos e colocamos os mais importantes em primeiro lugar, nós não seremos o quê? Nós não seremos cristãos relapsos, relaxados, preguiçosos, que está aqui. Não sermos descuidosos ou acomodados, como está no pedido de oração. Não sejamos descuidados. Jeremias 48:10, eu vou repetir novamente, né? Jeremias 48:10, que diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, descuidadamente, de qualquer maneira. Se ele for um crente ou um obreiro relapso, ele está na questão, ele entra dentro desta questão. Por quê? Porque o relaxo e a preguiça são coisas de cristãos que não têm a prioridade, a obra de Deus como prioridade, não tem comprometimento. Por quê? Porque a palavra de Deus e as ações do Espírito Santo simplesmente não fazem efeitos, não influenciam. Nós vamos ver no ponto de número 1, não influencia a vida deste cristão. Não influencia a vida deste cristão. E quando nós olhamos no ponto de número 1, eu usei também a introdução da lição aqui, o ser descuidado, veja, o povo estava acomodado, sem cuidado, quer dizer, sem cuidado é descuidado. E um descuidado é um relapso, é um relaxado com a casa do Senhor. Mas o profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. É onde nós vamos ver aqui que o povo precisava de um ânimo, mas este ânimo não veio da forma com que o povo estava pensando. Tá bem? Por que não? Por que nós precisamos disto? Porque, veja, o ponto de número 1 está escrito, o ponto 1, Ageu, o profeta do despertamento. Despertamento quer dizer acordar, é chamar a atenção, é dar aquele choque, causar aquele choque de realidade, para que aqueles que estão parados, principalmente nos dias de hoje, aqueles que estão parados sem nada para fazer, alguns vivendo do passado, daquilo que fizeram, daquilo que foram, daquilo que falaram, esses crentes, eles precisam de um choque de realidade. Então nós temos aqui o ponto de número 1, tá? O profeta do despertamento. Por que ele é chamado de profeta do despertamento? Porque era preciso concluir a obra de reconstrução. Se nós nos lembramos, tá bem? Nós vamos lembrar de algumas características. Eu quero falar de influência, mas eu quero me lembrar dos samaritanos, tá bom? Também em oposição a Ageu, tá? Por que era preciso concluir? Veja, agora estamos 15 anos parados com o templo. Tá? Eu tenho falado isso bastante. E nós temos que lembrar que 15 anos não são 15 dias, e muitas vezes nós também causamos este retardamento de tempo para as coisas de Deus. Por quê? Porque nós estamos mais implicados, mais influenciados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade. Como eu disse, essa motivação, ela nunca vem, o comprometimento e a motivação, ela nunca vem do ser humano. Por que ela nunca vem do ser humano? Porque não é próprio do ser humano, sabe, você priorizar as coisas de Deus. Não é, principalmente do cristão. Tem cristãos que ele vai passar uma vida toda dentro da igreja e Deus nunca será a sua prioridade. A casa do Senhor, a obra missionária, a ajuda, a assistência social nunca será uma prioridade. Sempre me dá, como as 3 filhas, ou as 2 filhas da sanguessuga, né? Ela é a sanguessuga e uma filha dá e a outra me dá. As 2 são o nome das 2 filhas dela. Então nós temos aqui o que era preciso. Era preciso concluir. E nós, muitas vezes, irmãos, nós começamos as coisas e por letargia, preguiça, relapso e qualquer outros defeitos que nós temos, nós deixamos de fazer. Porém, o profeta ele é chamado de o profeta do despertamento, por quê? Porque ele vem chamar a atenção do povo para quê? Para a obra de reconstrução. Tá? E agora, que está em fase de conclusão, precisa ser concluída. Também. Porém, não foi fácil, porque Ageu, lembra dos samaritanos, quando eles foram levados presos, tá? Pela Síria. Vamos contar a história de novo? Então, aqui é o povo do Reino do Norte que começa a se misturar com outros povos por obrigação da Síria, e aí os samaritanos começam a surgir. São judeus misturados,
são aqueles judeus que não guardaram a pureza da questão do povo, né? Da questão dos judeus casando com os judeus. E agora nós vemos o primeiro embate, vamos chamar assim, do primeiro combate dos samaritanos contra os judeus. Por quê? Eles influenciam Artaxerxes, o rei, porque havia sido dada uma ordem para que os judeus reconstruíssem o templo. Veja que samaritanos são descendentes de judeus, porém, eles influenciam Artaxerxes. O ponto de número 1.1 está escrito assim, a mensagem de Ageu. A mensagem de Ageu. Por que a mensagem de Ageu é tão importante? Porque enquanto a mensagem dos samaritanos influenciam negativamente o comandante, vamos dizer, Artaxerxes, ele simplesmente diz, então vamos parar a obra, 15 anos. Mas Ageu vem para despertar. O que isto quer nos dizer? O que isto quer nos ensinar? Que nós precisamos de líderes, de membros, nem que não estou falando, quando eu falo líderes, eu não estou falando de obreiros com credencial, eu não estou falando de obreiros convencionados, eu não estou falando de obreiros que estão sob a responsabilidade da igreja está sob suas mãos, sob seus cuidados. Não, eu estou falando de qualquer pessoa que o Senhor Deus, dentro da sua casa, ele venha despertá-lo para que ele influencie. Veja, enquanto a influência dos samaritanos ela é nociva, o despertamento, a influência de Ageu, ela é benéfica. Ela é benéfica por quê? Porque ela desperta o povo para a necessidade. Qual necessidade? De reconstrução do templo. E veja que o interessante é que nós temos aqui uma mensagem que ela trabalha, ela não vai mexer com os sentimentos, ela não vai mexer, vamos dizer assim, não é uma mensagem coach, não é uma mensagem macia, não é uma mensagem, mas uma mensagem que a partir do momento em que quando ele termina a sua mensagem, ponto 1, 2, está escrito assim, ponto 1, uma mensagem de Ageu, ponto 1, 2, saindo da apatia espiritual, tá? Esta palavra ela vai estar aqui, por isso eu já coloquei duas, eu não sei se é o vento ou o que é, ele vai enfraquecendo, mas as canetas são novas. Veja, o temor, ele diz aqui, a mensagem que o profeta traz, né? Preciso concluir, ele desperta o povo, mas ele desperta com uma mensagem totalmente diferente da qual nós buscaríamos hoje. É uma mensagem que ela vem e ao invés de ela chamar o homem de coitadinho, né? Puxa vida, só 15 anos, vamos esperar mais um pouquinho, o povo está cuidando da sua vida. Não, você é uma bênção de Deus, você é um milagre de Deus. Ageu, ele vem e desperta temor no povo. Quer dizer, respeito, consideração, não é medo, mas é aquilo que nos leva a crer, a lembrar que nós temos uma tarefa, que nós assumimos um compromisso com Deus. Tá bem? E a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Deus e nós nos esquecemos dele, quando somos lembrados de tudo aquilo que nós prometemos, que nós fizemos um acordo, isto vai despertar em nós o temor. Este temor respeitoso vai fazer com que nós voltemos aos acordos que nós fizemos, ao acordo ou às cláusulas do acordo que nós fizemos. Tá bem? Então veja que o despertamento, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais, o despertamento que Ageu traz para esta necessidade cria no povo de Deus um temor, um respeito, não é medo, mas é aquele respeito que me faz lembrar do meu comprometimento, das minhas prioridades, tá bem? Do meu descuido, do eu estar acomodado, relaxado, preguiçoso. Tá bem? E eu começo a me lembrar, veja, Jeremias ele vai dizer, maldito é o homem que faz isso. São palavras difíceis de ouvir, são palavras difíceis de engolir. Nós vamos ver aqui no tópico de número 3 que o Senhor Deus ele vai despertar o seu povo através de Ageu desta maneira. Mas, muitas vezes, nós estamos esperando aí alguma coisa macia, né? Alguma coisa mais tranquila, alguma coisa, e até mesmo Deus fala, não, você não está fazendo nada, mas está tudo bem. Tá? Você não movimenta uma palha, mas beleza, tá tranquilo. Você é fulano de tal, você é fulana de tal, vamos esperar sentados, porque Deus não vai fazer isto. Mas no ponto de número 1, 2, veja, está escrito aqui, saindo da apatia espiritual, a partir do momento da mensagem
de Ageu, o que acontece? Veja, o povo é incomodado, não incomodado no sentido mas o povo é chacoalhado, o povo é chamado a atenção, o povo é despertado, o povo é comovido a voltar ao princípio daquilo que ele havia falado com Deus. E muitas vezes nós precisamos ouvir estas palavras. É por isso que Joel diz assim: toque a trombeta em Sião, ponto e vírgula, incomodem-se os moradores da terra. Não é para se incomodar com o barulho que nós fazemos, mas a mensagem vai tocar lá no espírito, na alma, no coração da pessoa, na mente da pessoa, e ela vai se incomodar, ela vai precisar, como eu disse aqui, né, a palavra e a ação do Espírito Santo, ela vai causar duas reações, ou a positiva, e você se compromete, ou a negativa, e você acaba de sair da presença de Deus, vamos dizer assim, se é que se um dia estivermos na presença dele, como diz o apóstolo Paulo. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja que a mensagem que desperta temor do Senhor, desperta o quê? Respeito. E a partir do momento que esse despertamento vem na minha vida, eu vou me lembrar do comprometimento, das prioridades, tá bem? E de não relaxar para quê? Para concluir a obra de reconstrução, para reconstruir a obra de Deus. Tá? Eu estava falando esses dias numa determinada igreja e eu falei sobre Elias. Veja que Deus vai falar com Elias, vai mostrar a Acabe, a Jezabel, aos 850 profetas de Baal e Azera que estão ali, que Deus continua falando, mas existem passos para Deus operar. Veja, ele precisou consertar o altar, ele precisou dispor as lenhas, ele precisou dispor o sacrifício, ele colocou água em abundância. Aí você me pergunta se Deus responde com fogo, por que água? Porque a água vai me falar de lágrimas, eu preciso molhar o meu sacrifício, o meu travesseiro com as minhas lágrimas, tá? Posso ver assim, pode ser uma visão, ou talvez você diga, não pode, eu não sei. Mas veja, a partir do momento em que Elias, ele percorreu um caminho dentro das prioridades, nós vamos ver aqui, dentro da vontade de Deus, Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo. Então, nós precisamos sempre prestar atenção nisto. A questão da apatia é aquela, sabe, aquela tiriça. Você olha para a pessoa, ela está com aquela fisionomia de doente, aquela fisionomia de acabada, de cansada. Também isso é um ponto físico que você pode ver. Mas existe uma apatia no coração que você não vê. O espírito está apático, a alma está apática, está dormente, está cansada, está doente. Está tudo aquilo que impede o cristão. E o problema todo é quando no ponto de número 1:3 está escrito assim, a bênção retida. Aí ele vai falar sobre quem? Sobre Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que estavam apáticos. O problema também é quando a liderança, veja que existem liderados que eles até querem, têm ideias, têm ideias, eles têm planejamentos, eles têm vontade, mas quando chega na liderança, a liderança faz assim, sei não, hein? Para que você vai mexer com isso, irmão? Deixa esses negócios para lá, deixa esse negócio de evangelização para lá, deixa esse negócio de missões para lá, de oração, deixa esse negócio para lá. Veja, a liderança está doente, a liderança está apática, a liderança está comprometida. Então, nós precisamos tomar cuidado. Veja, como diz aqui, olha, o ponto de número 1:3, a bênção ela é retida. Então, Ageu, o que acontece? Veja, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos. Ageu, então, os exorta a reconstruir o templo juntamente com o povo. Meu amigo, já é difícil. Quando a liderança, então, está nesta situação, aí o povo dorme, tá? Nem todos, como eu disse. Mas a partir do momento em que ele chega no seu líder, na sua liderança, e ele expõe ideias, ele tem vontade, ele é prontamente desanimado pelos seus líderes. E não são poucos os lugares em que nós chegamos e a liderança está dormente, está apática, está amarelada, está, sabe, totalmente vencida, totalmente vendida ao desânimo. Tá bem? É neste momento que nós precisamos de profetas, de Ageus, aparecendo para despertar Zorobabel, para despertar Josué, e nós precisamos despertar também a nossa liderança. Por quê? Porque muitos não querem sair dos seus lugares cômodos, né? Eles estão bem, estão tranquilos, comendo, bebendo, viajando, se divertindo, e de quando em vez aparece ali, faz a sua
faz a sua obra, né? Vamos dizer assim, cumpre as suas obrigações de qualquer maneira, e depois ele simplesmente se recolhe para suas casas. Mas a igreja precisa crescer, ela tem necessidade de crescer. A igreja ela precisa despertar, e tem muitos cristãos que não fazem parte, vamos dizer assim, do ministério da igreja, mas eles têm interesse, mas quando chegam no líder, o líder simplesmente dá aquele famoso banho de água fria no liderado. Então vamos lá. Por que tudo isso aqui? Por que o comprometimento? Por que priorizar? Por que não ser relaxado? Porque precisamos concluir. Nós temos um prazer imenso ao falar que aquele que começou a boa obra na nossa vida é de concluí-las. E as obras que nós começamos para ele? Quando vamos concluir? E todos nós sabemos que ele vai concluir a boa obra que ele tem na nossa vida. Mas e a boa obra que nós nos comprometemos em fazer? Quando vamos concluir? Quando? Se Deus quiser, quando Deus lhe é bom termo, quando Deus... Ora, meu querido irmão, vamos trabalhar, vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus. Nosso guia, ele é. Para os campos nos conduz. Ponto de número 2, a bênção da obediência. Tá? E duas coisas interessantes que eu achei aqui, principalmente essa primeira parte está ligada à introdução, que está escrito assim: embora tenha sido um curto período, o impacto na vida do povo foi relevante, como registrou Esdras capítulo 6, versículo 14. Então veja, a questão de uma mensagem eficaz, ela não está ligada à quantidade de tempo que ela é transmitida. Tá? Eu coloquei relógio aqui para não usar cronos de novo. Tá bem? No tempo, ela não está no tempo, o efeito não está no tempo de pregação, tá bem? Mas nós vamos ver mais adiante, sem antecipar. Então, veja, o escritor ele nos mostra que o tempo em que Ageu prega não é muito tempo, não é muito tempo. Veja, são agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Vamos lá, 5 meses. Mas esta mensagem foi tão eficaz, ela foi tão direta, ela foi tão relevante, ela foi tão, como você pode dizer, impactante, que, veja, ela mudou uma situação, ela muda toda uma situação. Tá bem? Então, eu quis dizer aqui que na questão de tempo, eu não estou falando de quantidade de tempo, são 5 meses. Existem pastores que estão pregando na mesma igreja há 20 anos, tá? E as suas mensagens não têm sido relevantes tanto quanto a mensagem de Ageu aqui nesses 5 meses aqui, tá bem? 12 vezes 5, 60. Vamos colocar aí, né? 12 meses, 5 meses vezes 30 dias são 150 dias. São 150 dias. Veja, mas... esta mensagem ela é tão eficaz, tá? Na questão aqui da palavra efeito, vamos usar a palavra eficácia, de eficaz, de ela atingir o seu objetivo, daquilo que ela foi, porque, e outra coisa interessante, ela não está ligada ao tempo, né? Tem pessoa que reclama pelo tempo que lhe é dado para pregar, mas se você estiver pregando a palavra de Deus e a certeza daquilo que você está falando foi Deus quem te deu, seja 5 minutos, o Senhor transforma o mundo. O Senhor transforma o mundo. Quando o pregador, quando o ensinador, quando o professor, quando o superintendente, ele dá realmente lugar para Deus falar e não ficar tomando tempo, enchendo o tempo com linguiça, ele vai ver dentro da sua pregação o que é a eficácia do poder de Deus, que transforma, que muda, tá bem? Que restaura. E vamos para o ponto 2.1, a importância da liderança. Nós já falamos dos líderes aqui, tá? Quando a liderança é apática. Agora nós vamos falar um ponto. Quando a liderança é relevante, é importante, quando a liderança é comprometida, o que acontece? Obviamente, veja, todo o povo todos os trabalhadores estão de olho em quem? Na liderança. A liderança é a referência, tá bem? É a referência, eu gosto de usar muito este termo aqui. O que é uma referência? É aquilo que faz com que você encontre o caminho, com que você estabeleça um norte, uma direção. Quando você tem uma referência, você sabe, é para ali que eu tenho que ir, é para lá que eu tenho que ir, é para colar que eu tenho que me conduzir. Por quê? A referência que me deram está para aquele lado.
Tá bem? Então, quando a liderança ela é importante, ela é relevante, quando ela está comprometida, veja que Ageu ele vai influenciar a vida de Josué, o sumo sacerdote, e também de Zorobabel, o governador. Tá bem? Quer dizer, eles estavam olhando para um homem comprometido, que era o profeta Ageu. E a partir do momento que esses dois homens eles são influenciados, eles despertam para este compromisso, tá? Eles despertam para o temor do Senhor, sai desta apatia, desta tiriça, vamos dizer assim, eles começam a influenciar o povo. E o povo só está esperando isso, um líder, principalmente os do púlpito, líderes que despertem, que se animam, que batam no peito e que chamem a responsabilidade para si, tá? Chamem a responsabilidade para si. Quem mais vai comigo? Quem irá? As novas proclamando que Deus em Cristo, esqueci o resto do hino, mas aqui alguém que olha e diz, quem irá? Ou quem mais irá? Eu sou o primeiro. Quem vai comigo? Quem vai comigo? E estamos esperando, muitas vezes está se esperando essa questão, este chamado, este grito, esta convocação da tribuna, dos púlpitos. Tá bem? Porque o povo está preparado, ele está te ouvindo há meses, está ouvindo o Senhor há anos. O Senhor que eu digo é senhor pastor, senhor superintendente, senhor professor. Está nos ouvindo há muito tempo, mas eles estão só esperando. E aí? Que hora que você vai dar o sinal da partida? Que hora que a gente vai? Que hora que vai liberar aqui a nossa corrida? Está esperando você, mas você não está comprometido. Você não está comprometido. Olha, o povo sempre, veja, o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, eu conheço a voz delas, e elas só vêm quando eu chamo, quer dizer, está esperando que a referência dê um sinal, e se a buzina der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então nós precisamos, além de líderes comprometidos, líderes que saibam sinalizar, que saibam dar a ordem, que saibam dar a palavra, que despertem, que chamem a atenção, e o povo vai dizer, estou aqui. Deus olhou para Isaías e diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Tá bem? Então estão esperando o seu sinal, pastor, estão esperando o seu sinal, superintendente, a sua buzina tocar, senhor professor, estão esperando de nós. E nós precisamos olhar para isso. Ponto 2.1, a importância da liderança, acabamos de falar. Por que a liderança é importante? Porque ela é uma referência, ela anima, ela desperta, ela dá ordem, ela dá o sinal de partida, ela manda que nós nos levantemos e vamos fazer aquilo a que fomos chamados. O que fomos chamados? Para concluir a obra de Deus. Tá bem? Ponto 2.2, priorizando as coisas de Deus. Nós já falamos sobre prioridades, né? Aqui, priorizando as coisas de Deus. Então, vamos para lá, ponto 2.2. Duas coisas interessantes que nós temos que entender, que aquilo que nós fazemos, se não estiver, eu vou voltar àquilo que eu já disse no início, se nossos planos não estiverem em conformidade com a vontade de Deus, eles não terão eficácia, eles não terão frutos, eles não terão sucesso. Por quê? Veja, nós temos aqui que a mordomia do tempo está ligada primeiro que nós temos mordomia. O que é mordomia? Não é ficar deitado na rede, mas é fazer o papel de mordomo, de administrador, mordomo, oicônomo, da onde nós temos aí a palavra diaconia, é aquele que serve, é aquele que tem todas as chaves, mas não é dono de nada, é aquele que manda em todo mundo, mas não é patrão de ninguém, o patrão é o dono da casa. Então, veja, a mordomia do tempo, aqui agora nós estamos falando aqui de você aprender a administrar o tempo, está ligado primeiro a prioridades. Veja, se nós não tivermos prioridade, nós vamos gastar tempo aonde? Não que seja pecado, desde que obedeça uma prioridade. Na praia, no clube, no churrasco, nos amigos, nisto, daquilo, mas nunca teremos uma prioridade ligando os nossos planos, o nosso planejamento
Em conformidade, quer dizer, ter a forma, estar na forma, ser conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. Veja lá, mordomia cristã. Gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Mas esta mordomia cristã, ela está ligada, agora vamos falar da mordomia do tempo, nós estamos falando do tempo, daquele tempo, de remir o tempo, do tempo que nós temos, ficamos um tempo afastados, aceitamos a Jesus muito tempo depois, não sei, mas essa mordomia, essa administração do nosso tempo, que é um recurso muito precioso que o Senhor Deus nos confiou, tem que estar ligado à prioridade dos nossos planos. Veja, agora nós saímos de mordomia, de tempo, para falar de prioridades. Tá? Prioridades, eu estou falando desde o princípio, que são os primeiros lugares. A prioridade dos nossos planos. Tá bem? Quando alguma coisa foge do nosso planejamento, não faz parte do nosso planejamento, obviamente que nem se ele não aparece nos planos, ele não aparece em prioridades. Não vai aparecer nas prioridades. E tudo isto deve ser feito conforme a vontade de Deus. Tá bem? Veja, ali, voltando ali, os nossos recursos que Deus nos confiou, gratidão e fidelidade, mordomia cristã, para o quê? Para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Tá bem? Ponto 2, 3, nós vemos aqui que nós priorizamos, né? Priorizamos as coisas de Deus, tá? Que estão aqui. Devemos priorizar as coisas de Deus. Está tudo aqui dentro. Então, ponto 2, 3, o que reprova? Deus reprova a desobediência. Tá? Então, veja que quando somos chamados, quando somos comissionados por Deus, nós não somos chamados a uma mera mudança ou transformação, sei lá, geográfica. Alguns pensam que só trocar de vestimenta, né? Vestimenta. Alguns falam de não ter certas coisas na cara. Mas aqui, quando ele fala de atitude, uma coisa que deve ter na cara, além de outras coisas, é vergonha. Vergonha na cara. Brio, né? Minha mãe dizia brio. Ter brio, ter vergonha na cara. Tem pessoa preocupada com tanta coisa na cara dos outros, mas vergonha que é bom, nada. Brio nenhum, né? Brio nenhum. Vergonha nenhuma. Então, nós vemos aqui que o chamado à nossa mudança são chamadas de atitudes. Mudanças de atitudes. Eu já falei sobre isso aqui em outras aulas. Tá? Nós somos chamados a mudar comportamentos, atitudes, posicionamentos. Tá? Nós somos chamados a mudar, talvez o nosso caráter, porque muitos estão, eu chamo isso de nuvem de fumaça, porque mudar vestimenta, mudar a aparência da cara, mudar geograficamente, é uma cortina de fumaça, porque simplesmente eles estão tentando esconder do povo o que está acontecendo, como o pecado está graçando, principalmente nos púlpitos. Então, leva o povo a pensar, a se ludibriar, a ser iludido, a esses sofismas, tá bom? Logicamente, como diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, uma igreja doutrinada, ela tem bons costumes, mas os bons costumes não estão ligados somente à vestimenta e aparência, estão ligados principalmente ao caráter do cristão, principalmente dos obreiros. Então, isto nada mais é do que uma nuvem de fumaça, uma cortina para levar o povo a pensar em outra coisa e não ver os inúmeros escândalos que estão acontecendo. Tá? Então, veja, dentro da própria lição, é um chamado, 2, 3, é um chamado para quê? Para a mudança de atitudes. Atitudes. Porque ter roupa de crente, cabelo de crente, cara de crente, Bíblia de crente é a coisa mais fácil do mundo. O duro é quando Jesus olha por dentro. E ele diz, por dentro, sepulcros caiados. O homem não pode ver o que está lá dentro, mas Deus pode ver o que está lá dentro. Terceiro e último tópico, eu estou olhando aqui, que eu tenho ainda algum tempo, talvez vamos conseguir encerrar num tempo propício. Então, de número 3, cuidado com o templo. Posso brincar um pouquinho aqui? Né? Então, vamos falar de templo.
do templo igreja, né? E do templo que é o nosso corpo. Lógico que nós estamos falando aqui do templo, né? Do templo físico. Eu só quis dar uma descontraída, tá? Mas, se nós formos falar de aplicação pessoal, lógico que a principal preocupação tem que ser com o nosso corpo. Com o nosso corpo, que é o que não está havendo. Tá? Estão se preocupando com coisas minúsculas no corpo, enquanto o restante do templo do Espírito Santo passa a ser motivo de escárnio, de atração sexual, tá bem? Como é que eles gostam de usar esta palavra? Sensualidades, tanto do homem quanto da mulher. Isso não é usar a sensualidade, não é somente, vamos dizer assim, um privilégio das mulheres. Não, tem homens também que gostam de fazer isto, né? Gostam de fazer isto. Mas vamos para o contexto da questão, tá? No contexto o cuidado com o tempo. Por que a chamada? Veja, vamos voltar. Qual era o contexto que nós temos desde o princípio? Desinteresse por parte do povo e da liderança apática, a apatia tanto do povo quanto da liderança e o desarranjo, vamos chamar, eu pus até entre aspas aqui, desarranjo nas prioridades, tá bem? Nesses 15 anos, vamos lembrar que nesses 15 anos o povo continuou cuidando das suas próprias casas. Mas se esqueceram da casa de Deus, tá? Não é que eles não se preocupavam com nada, eles se preocupavam, mas consigo mesmos, tá bom? Consigo mesmo. É os seus umbigos. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Umbigos, né? Não é imbigo, não, tá? É umbigo. Bem, então nós temos aqui alguns desarranjos nas prioridades do povo de Deus. Esse era o contexto que nós estamos tendo desde o princípio. Então, no ponto 3.1, nós já falamos bastante, tempo 3.1, as bênçãos do esforço, as bênçãos do esforço, perdão. Eles precisavam se animar, está escrito aqui, para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a primeira. Então tá. Precisavam se animar. Se fosse nos dias de hoje, o que nós teríamos? Animadores de auditório, animadores de púlpito, animadores. Nós teríamos aí influenciadores que não influenciam em nada. Influenciadores. Nós teríamos aí alguns até que imitam até palhaços, né? Tinha um pastor amigo meu que ele dizia que o púlpito não era um picadeiro. Não era um picadeiro. Mas, irmão Maurício, não tanto quanto duro. Não é uma mensagem tanto quanto... Veja, o povo precisava de ânimo. Mas vamos ao ponto 3.2 para ver do que nós estamos falando. As bênçãos da obediência. Ageu expôs o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. Caso obedecessem, o Senhor se agradaria da reconstrução do templo onde seria adorado. Veja, eles precisavam do ânimo, mas esse ânimo, meu amigo, veio de uma forma muito dura. Deus os chamou de desobedientes. Será que nós suportaríamos, nos dias de hoje, ouvirmos determinadas palavras dos profetas do passado, ou nós estamos muito fragilizados? Sabe, eu não estou falando aqui de gêneros ou de sexo, eu estou falando de seres humanos. Nós estamos muito fragilizados, sabe? Tudo já é... fui cooperar em outra igreja também esses dias, em que o pastor começou o culto sempre assim, ele foi chamar, a pessoa pediu um conselho, quer dizer que ele precisava de ânimo, um acento circunflexo aqui, ele precisava de ânimo, mas as pessoas precisam de ânimo, de uma palavra, do jeito que lhes agrada, né? Eles precisam de um ânimo agradável, aquilo que satisfaça as suas vontades. Mas o profeta chega e o pastor disse, eu tenho conselho, e a pessoa simplesmente mudou a cara, virou a cara para mim e foi embora. Agora imagina, por causa de um conselho.
Imagina se chega um Ageu e diz: desobedientes, plantam e não colhem, semeiam e colocam vestes e não se esquentam, junta e não dá, e quando junta, junta em saco furado. Agora imagina, o ânimo até veio, eles precisavam de um ânimo, o ânimo veio, mas veio de uma forma salgadinha, uma forma dura, uma forma em que as pessoas, uma forma em que as pessoas não estavam, talvez não quisessem ouvir, porque estavam por 15 anos construindo suas próprias casas, usando o material do templo para construir suas casas, usando aquilo que seria para a obra de Deus, que o Senhor nos deu, como é que está agora, não está mais ali, que Deus nos confiou, para quê? Para fazermos a mordomia cristã, nós estamos usando só do lado que nos agrada, tá bem? Então as pessoas querem uma palavra agradável, tá? Eu não vou citar o nome do pastor, mas veja, ele foi dar um conselho e a pessoa não gostou do conselho. Desculpa, eu vejo aquilo ali, já penso num ângulo reto. Então, eu coloquei o ponto aqui. Tá bem? Então, veja, o ânimo até veio, mas veio de uma forma diferente, inesperada. Por quê? Porque o Senhor, o compromisso dele é com sua palavra e com o seu Espírito Santo, não com relaxados e preguiçosos. Então, veja, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olha que palavra gostosinha, né? Que palavra que anima. Então, nós precisamos tomar cuidado sempre assim. Ponto 3.1. Nós temos aqui as bênçãos do esforço, tá? As bênçãos do esforço. Apesar de todo o esforço que eles faziam, eles precisavam executar a obra do Senhor, tá? E eles precisavam de ânimo, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, mas o ânimo vem totalmente contrário do que eles pensavam. É uma revelação dura. Vocês são preguiçosos, vocês são relapsos, vocês são relaxados, vocês estão mal acostumados e são descuidosos com a minha casa. Olha que palavra gostosa, né, para ouvir. Isso aqui num culto de sexta-feira de doutrina esvazia a próxima sexta-feira. Tá bem? Mas, contudo, porém, entretanto, se nós queremos concluir a obra de reconstrução, o efeito da mensagem ela tem que ser o quê? De tamanha importância que nos torne comprometidos, tá? Com a nossa mordomia de tempo, com a nossa prioridade, com os nossos planos, todos conformes à vontade de Deus. Mudando as nossas atitudes. Não é só mudando de roupa, corte de cabelo, né? Corte do bigode, corte da barba. Não é só isso. Não estou dizendo que não seja isso. Eu estou dizendo que não é só isso. Tá? E uma coisa também interessante é que está aparecendo de gente para falar mal de costumes bons da igreja, principalmente do dízimo. Tem gente que estava enterrada e apareceu igual Walking Dead. Tem gente aparecendo aí de tudo quanto é lado. Eu me pergunto, há quase 40 anos, eu nunca ouvi certos nomes. E agora começam a brotar igual como diz os poetas, aos borbotões, mas para falar mal. Critica mandamento, ordenança, critica leis, critica doutrinas secundárias de denominações. Ora, se você saiu de lá, pare de falar, vá viver a tua vida. Faça o que você achar que deve fazer. Só tenha certeza de uma coisa, que você está fazendo certo. Porque senão, meu amigo, há caminhos que para o homem parecem caminhos de morte, mas o final deles parece caminhos de vida, mas o final deles são caminhos para a morte. Então, cuidado. E tem alguns aí que tem nome de dupla sertaneja. Nem nome de pastor não tem. Meu Deus do céu, como a igreja está se desvirtuando. Fica no que aprendeste, lembra do que você aprendeu dos nossos primeiros pastores, dos nossos primeiros ensinadores. Alguns podem até ser contra a minha barba, eu não estou nem aí, mas se lembrem das doutrinas primárias. Tá? Se lembrem da palavra, daqueles homens, fica dando ouvido para essa meninada que apareceu agora, uns caras que ninguém sabe quem é, a não ser quem já vivia atrás disso. Ora, irmãos, eu não vou usar mais o nome da denominação que eu frequentei os dois ramos, por muitos anos. Porque senão vai dar a entender que eu estou querendo provocar. Não vou usar mais.
mas ouçam seus pastores, ouçam a palavra, ouçam Cristo. Esses aproveitadores, esses oportunistas, deixem-nos de lado, fiquem com Cristo. Tá bem? Por quê? Veja, o ponto de número 3.3 é o último que nós temos para falar. Veja, nós falamos sobre da obediência e agora as bênçãos da santificação. A obediência traz frutos, lógico, e a santidade também. Mas eu quero começar o ponto 3.3 de trás para frente, de revés trás, como dizia antigamente. Veja, por que nós precisamos viver em santidade? Porque senão nossos sacrifícios serão impuros. Veja que por mais excelentes, por mais quantidade, por mais relevância que eles possam ter, os nossos sacrifícios, se o sacrificador não estiver em santidade, o que acontece? Acontece isso aqui. A santidade não contamina, mas o pecado sim. Do que nós estamos falando? Nas ofertas. Veja, ele diz assim, que se algo santo, uma oferta do Antigo Testamento, tocasse em algo contaminado pelo pecado, a santidade não passaria para o pecado, mas o pecado contaminaria a oferta. Óbvio que, lógico, ela não teria mais validade. Não teria mais validade. Então, prestem bem atenção. Veja, o caminho da santidade é o mesmo, apesar dos nomes bonitinhos que estão aparecendo por aí, pessoas bonitinhas, com roupinhas bonitinhas, com templos bonitinhos. Veja, não muda a questão de nós temos que santificar a nossa vida. Tá? E a nossa vida não tem nada a ver, santificar a vida, ela tem que começar por dentro. Por que nós precisamos viver em santidade? Para que os nossos sacrifícios sejam puros, sejam santos. Porque a partir do momento em que eu estiver contaminado, o meu sacrifício está contaminado. Eu não estou falando da pregação da palavra, porque Deus está em compromisso com a palavra. Algumas pessoas dizem assim, mas fulano está em pecado, está pregando e está acontecendo. Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus tem a ver com a sua palavra. O pecado do fulano, ele vai se acertar depois com Deus. Tá bem? E a partir do momento que nossos sacrifícios são puros, o que é santo permanece santo. Mas se nós começamos a nos envolver demais com o pecado, o que acontece com a santidade? Ela vai sendo contaminada. A santidade vai sendo contaminada. A minha vida vai se comprometendo com o pecado. A mancha do pecado vai graçando na minha vida. E eu preciso tomar cuidado. Por quê? Veja, porque eu tenho que estar compromissado. Mas esse compromisso não pode ser um compromisso com desejos humanos. Tem que ser movido pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Aí sim será um comprometimento verdadeiro. A partir deste momento, desse comprometimento, eu saberei priorizar, dar os primeiros lugares para aquilo que realmente interessa na minha vida. E depois também desse comprometimento, eu vou deixar de ser descuidado, acomodado, relaxado, preguiçoso. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá e vou falar para Deus, Senhor, eu preciso concluir tudo aquilo que eu havia combinado com o Senhor. Ainda que samaritanos venham, os homens de Deus que Deus separou serão aqueles que farão parte dos influenciadores da minha vida, para estas necessidades, para estas prioridades. Tá bem? Ainda que seja uma mensagem dura, mas que o temor de Deus faça parte da minha vida. Tá bem? Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E se eu for um líder, eu não quero ser um líder aqui apático, eu quero ser um líder animado, um líder cuja mensagem causa o efeito, não em questão de tempo de pregação, mas de relevância desta mensagem, desta pregação, a ponto de dela levantar líderes comprometidos. E líderes comprometidos, a sua mordomia de tempo está ligada à prioridade dos planos conforme a vontade de Deus. Quer dizer, todo o meu tempo, a prioridade do meu tempo, todas as prioridades dentro do meu tempo, colocado dentro dos meus planos, estarão em conformidade com a vontade de Deus. E quando meus planos estiverem em conformidade com a vontade de Deus, vai haver uma mudança na minha vida, mas não uma mudança estética, externa, mas uma mudança de atitudes, comportamental, uma mudança
para que quem olhe para a minha vida diz verdadeiramente este homem é um santo homem de Deus, como aquela mulher falou de Eliseu. Tá? E eu vou fugir do contexto, desinteresse, apatia, desarranjos, tá bem? E vou buscar ânimo, mas este ânimo pode vir com chá de losna, pode vir com chá de boldo, tá bem? Pode ser uma mensagem dura, mas eu quero aprender, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Pode ser uma mensagem dura, pode ser uma mensagem agradável. Esta mensagem dura, ela vai despertar em mim a santidade. Porque se eu não for um crente santo, os meus sacrifícios são impuros. Tá bem? E eu tenho que me lembrar que a impureza contamina, a santidade não. A impureza estraga o meu sacrifício e a santidade, ela, a não ser que eu seja santo e santo e santo na presença do Senhor, os meus sacrifícios terão relevância na presença de Deus. Amém? Edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. E o cuidado que precisamos ter é todo este cuidado que eu falei com vocês, que está aqui atrás de mim nesta lousa. Aqui está o cuidado que o cristão precisa ter com a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, os seus irmãos, os seus pastores e com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.